Olá, seja bem-vindo ao Papo de Gente, o podcast criado para a gente descomplicar e mostrar o propósito da comunicação no ambiente empresarial. Eu sou a André Espírito Santo, eu sou jornalista, sou estrategista de comunicação e eu estou aqui para te guiar nesse universo. Eu também moro no universo da comunicação há 20 anos, gente, então é um tempo considerável. No programa de hoje, que como vocês podem ver, está num formato diferente, né? O meu convidado está aqui do meu lado, é um bate-papo descontraído. Nós vamos falar de um assunto interessante, mas que a gente não vê muito por aí. O segmento de compras, que é estratégico nas empresas. O meu convidado é o André Gurgel. O André Gurgel, ele é empreendedor e ele é CEO do Procurement Club. André, seja muito bem-vindo. Obrigado, André. Obrigado pelo convite. Eu vou contar um pouquinho da história do André, vou deixar para ele contar para vocês, mas vamos dar uma introdução aqui. Ele tem mais de 30 anos de experiência em operações e compras de supply chain, construídas em empresas como a White Martins, a Embratel, o ABN AMRO Real, não é isso? O Redcar e a B3, a Bolsa de Valores. O Procurement Club, para você que é a primeira vez que toma contato com essa marca, é uma empresa que tem como propósito disseminar conteúdo relevante, tendências, democratizando o acesso à informação e conectando os distintos stakeholders que participam do ecossistema de compras e supply chain através dos preceitos do Fair Trade. André, vou te dar novamente as boas-vindas ao Papo de Gente. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Novamente, obrigado pelo convite. Bom, eu gosto que as pessoas se apresentem aqui, né? Te dei uma pequena introdução do que você fez, como é que você chegou nessa jornada, mas queria que você contasse para o nosso público como é que você chegou nessa área de compras. Tá bom, legal. Bom, vamos lá. Em geral, né, o Andréia, o profissional de compras, ele não nasceu em compras. Não existe faculdade de compras, né? Ninguém pensa, poxa, eu vou entrar numa empresa para trabalhar nesse setor, né? Ainda que hoje tem alguns cursos aí de especialização, até o curso de MBA voltado para a função, mas genuinamente ninguém se forma, né? E o meu caso não é diferente. Eu sou engenheiro mecânico de formação, comecei como engenheiro, de fato, nas empresas, comecei numa indústria química, que é o White Martins, você citou, fazendo engenharia, e nessa mesma empresa eles precisavam de um comprador técnico que conhecesse os produtos da empresa, que eram produtos bastante técnicos para plantas criogênicas, e que seria um ativo interessante para negociar com fornecedores, né? Naquela ocasião eu já estava em contato com clientes, né? Eu era engenheiro de campo, mas em clientes. Então a ideia era, já que você sabe se relacionar com clientes e conhece tecnicamente os produtos, você é engenheiro, o que você acha de vir para compras e se relacionar com os fornecedores, que são produtos técnicos também que a gente compra, né? E você conhece o negócio da empresa. E aí pensei bem, né? E naquela ocasião, já tem muitos anos isso, se falava que compras ia ser a área mais estratégica da empresa. Vou tirar o mais, mas seria estratégico. Sair daquela visão transacional para uma visão estratégica. Eu comprei o discurso, entrei e estou em compras até hoje, né? O engraçado dessa história é que até hoje, em dias de hoje, a gente escuta aqui e ali pessoas falando que compras é uma área que vai ser estratégica, vai ser, ainda sempre no futuro, né? Então, essa foi a minha jornada. Eu acredito que muitos dos profissionais, aí, principalmente dos que ficaram mais tempo como eu, tiveram também uma coisa muito parecida. Saíram de uma formação e migraram para o universo de compras, né? O André é nosso convidado porque recentemente o Procurement Club publicou uma pesquisa que ela faz anualmente sobre o universo das compras, né, do comprador, aquilo que se pratica, aquilo como é que foi o ano que se passou e aquilo que se projeta para o ano que está acontecendo, no caso aqui 2024. André, queria que você falasse um pouco dessa pesquisa, por que vocês, o que levou vocês a fazer, quanto tempo tem essa pesquisa, o que ela vem trazendo, esclarecendo o setor de compras. Legal. Esse, como você falou, é o 4º ano, né? A gente começou ali na crista da pandemia, né? Estava bem no meio da pandemia. A primeira pesquisa trouxe muito a questão de risco na cadeia de fornecimento, né? Que era o que se experimentava na pandemia. Muitos negócios, inclusive, pararam, né? Em função da pandemia. E aí as respostas, o que a gente estava lendo, né, dos nossos entrevistados, né, dos pesquisados,
começaram a mudar à medida que a pandemia foi ficando para trás. E hoje a gente percebe o seguinte, né, já dando um mergulho aí na pesquisa desse ano, existe um pé no conservadorismo, ou seja, de fazer aquele feijão com arroz bem feito, entregar o resultado que a área de compras sempre foi demandada para entregar, que é a redução de despesa em geral, e uma outra perna numa pauta mais de transformação, claramente endereçada para a questão de transformação digital e ESG. E aí, né, o que a gente percebe, aí não, já extrapolando um pouco o universo da pesquisa, mas nessas visitas que a gente faz aí a muitas empresas e organizações de compras de várias empresas, é que quando você passa por uma fase de transformação, tem aqueles que se lançam logo no novo, né, são os caras que saem na frente, são aqueles que são mais conservadores e ficam esperando, e estão aqueles que querem ir, mas ficam ali com o pé lá alto, cara, que medo, será que eu vou? Estou com medinho, né? Então, assim, essa pauta de transformação, eu acho que é sempre assim, não tem certeza de nada, muitas apostas, muitas expectativas em relação ao que vai ser lá na frente, em relação à tecnologia e ESG, que no caso são as que estão aí sendo discutidas, né? Mas tem também a preocupação de fazer o dia a dia, fazer o feijão com arroz, aquilo que eu sempre fiz, eu tenho que continuar fazendo bem feito, né? Então a gente percebeu na pesquisa desse ano, essas duas vertentes. Um lado de uma transformação, orbitando, né, o olhar dos caras, e no outro lado uma questão de operação, dia a dia, back to the basics, vamos fazer o feijão com arroz aqui bem feito e entregar pelo menos o que a gente tem que entregar. Isso é muito revelador. Eu estou com alguns elementos da pesquisa aqui que eu queria que você pudesse destacar comigo. Aqui focando um pouco na governança, né? O que em 2024, o que é a parte de governança, o que esse setor, né? O que é governança de compras, né? O que se espera, né, para 2024? E aqui na pesquisa de vocês, 39% de quem foi entrevistado diz que todas as áreas já seguem algumas políticas e procedimentos de compra, já tem isso definido, né? Parece que está muito bem resolvido, apesar de ser 39%, ou seja, no universo que vocês entrevistaram, nem 50% das empresas estão nisso. Existe sim uma conexão com o ESG, e o G a gente teria a sensação de que o G está mais desenvolvido nas empresas do que os outros dois pilares. É assim mesmo que a gente percebe em compras? Bom, primeiro assim, explorando essa resposta, né, essa aí que você colocou realmente foi a resposta mais escolhida, mas a segunda opção, vamos dizer assim, se você somar as duas, que vai dar a grande maioria, sim, as empresas disseram que eu tenho, porém existem algumas fugas de processo, né? O que no jargão, vamos dizer assim, de compra a gente chama de maverick purchasing, né? Que é aquele cara que deveria passar o processo por compras, para compras fazer a aquisição, mas ele acaba fazendo diretamente, tá? Ou desvio de política, né? Então, assim, alguns relataram assim, eu tenho tudo isso, todo o arcabouço de compliance, de governança, tenho, mas eu ainda tenho algumas fugas aqui, um ou outro desavisado que faz errado e eu preciso resolver isso aqui internamente, né? Mas a grande maioria respondeu que tem pelo menos um processo de governança. Alguns que estão satisfeitos, outros que têm, mas eu preciso educar mais o meu povo para seguir o meu processo. A verdade, André, é o seguinte, eu vejo que quando você fala de ESG com compras, a grande maioria fala assim, não, o G está pacificado. Eu vou olhar aqui o S e o E, né? A verdade é que, embora se tenha todos esses aspectos de governança, incluindo áreas de compliance, auditorias e etc., a gente percebe que algumas empresas continuam tendo problemas de governança. Recentemente a gente viu aí um escândalo de uma grande empresa que está listada na Bolsa com problemas de balanço fraudado, empresas que se envolvem com o poder público de vários governos e se envolvem em casos de corrupção. Então, assim, isso são empresas que têm todo esse arcabouço de governança, né? Sim. Então, assim, olhando para o lado operacional, a resposta é sim, estamos bem. Mas será que essa operação é a prova de bala, no sentido de que eu consigo garantir para quem está fora da minha organização que a minha empresa vai sempre fazer o que é correto do ponto de vista de governança, envolvendo fornecedores também?
Eu acho que essa é a grande pergunta que se coloca, se quem está do lado de fora olhando a organização tem essa mesma percepção de quem está lá dentro e fala, não, a governança está resolvida. Será que quem está lá de fora tem essa... Se você fizer uma entrevista com o público em geral, fala assim, você acha que a governança nas empresas privadas é também a prova de bala, que elas são realmente corretas na gestão dos seus processos e etc.? Eu não sei, tenho minhas dúvidas, entendeu? Então, eu acho que sempre cabe um olhar aí com relação à governança, e eu não destacaria ele do ESG, eu colocaria ali como um elemento de atenção, sim, para que as empresas olhem e que os compradores também olhem essa questão. Isso me leva a o que você acabou de falar me leva a não uma provocação, mas uma colocação, né? Como especialista em comunicação, muitas vezes eu sou acionada para construir os resultados, né? Os relatórios de resultados, para comunicar as mensagens das empresas nos seus pontos mais fortes, né? Governança é um deles, aliás, é um orgulho das empresas em poder comunicar ao público, né? E aos colaboradores também, as suas políticas, aquelas ações que elas estão fazendo. A comunicação é um ponto crítico nessa história, ou seja, as empresas estão fazendo aquilo que elas estão falando? Então, André, aí tem um ponto, né? Imagina o seguinte, se você tem um problema em casa, na tua família, você não vai sair para todo mundo comunicando que você tem um problema. Esse é um problema que você vai resolver em casa, né? As pessoas não precisam saber disso, né? As empresas eu vejo como algo parecido. Toda empresa tem problema, né? Eventualmente até de governança, né? Entre áreas, conflitos, etc. Mas ela não vai sair comunicando para os clientes, para os acionistas, para o público em geral, esses problemas. Não, isso fica dentro de casa, isso é óbvio, né? Então, assim, o que se comunica não necessariamente é 100% a realidade que está se colocando ali dentro, né? E não tem nada errado nisso. Novamente, trago o exemplo da família aqui. Eles estão lá resolvendo, a gente não precisa falar, né? Vamos resolver. O importante é ter a percepção que precisa ser resolvido, tá? Incluindo questões de governança. Eu só queria complementar essa questão, particularizando para a questão de compras, para quem não é do ramo, né? Mas é não raro um comprador já experimentou uma situação do tipo, ele fez um processo de concorrência, de acordo com a política, com a norma dele, extremamente tem que ser transparente, tem que dar oportunidade a todos os fornecedores, todo mundo que foi convidado para apresentar uma proposta, entenda se você tem chance de ganhar esse contrato, desde que você apresente um bom trabalho, uma boa proposta, e ele recomenda para a organização dele o vencedor baseado em parâmetros estritamente técnicos, né? Ou seja, a técnica de compras foi aplicada e a melhor escolha é essa. Mas eventualmente a corporação, na figura dos seus executivos, que são estatutários, né, tem poder para isso, decidem por outro caminho. E para o comprador, às vezes, para a organização de compras, essa decisão não parece correta. Tá? Mas a empresa tem a opção de fazer as suas escolhas. E ela documenta isso. Então, assim, aí envolve coisas muito subjetivas. Né? Então, novamente, por isso que eu falo da questão da governança. Eu tenho prática, eu tenho política, eu tenho procedimento, eu tenho sistema, eu tenho auditoria, tenho não sei o quê. Mas a ponderação de uma pessoa, às vezes, ela pode ser um elemento mais relevante para uma decisão do que todo aquele arcabouço que você montou para dizer, por exemplo, quem é que ganhou aquela concorrência, quem é que vai trabalhar conosco dentro desse contrato. Ouvindo você falar, me veio à mente o que você começou na entrevista, que compras seria um departamento estratégico na empresa. E o que mostra num geral, assim, o perfil do comprador não é exatamente isso que a gente está vendo hoje. Assim, os departamentos de compra ainda não chegaram nesse nível de estratégia. Eu acho assim, tem dois fatores que eu recomendaria para o profissional de compras internamente fazer uma reflexão e avaliar o quanto eles estão acontecendo no dia a dia dele. Primeiro, o quanto a empresa investe em grana na modernização da área de compras. Em sistemas melhores, em capacitação, enfim, em preparação para aquele cara ou aquela área tenha uma performance cada vez melhor. Esse é o primeiro fator. E o segundo é o quanto que a estrutura de compras, pode ser até na figura do executivo máximo da estrutura, de fato tem o poder de decisão em relação a qual fornecedor que vai ficar e qual fornecedor que não vai ficar. O quanto que ele tem autonomia
para isso ou o quanto que ele não tem, ou seja, que outras áreas interfiram nessa escolha. Esses dois fatores combinados, se a resposta do comprador que está aqui assistindo for, não, aqui na minha empresa eu tenho grandes investimentos que a empresa faz nessa estrutura e eu tenho total autonomia para a escolha de qualquer fornecedor, pode ser de um fornecimento de valor bem pequeno até o principal contrato da companhia, aí eu diria que você realmente é uma área estratégica. São os dois fatores que eu colocaria aqui como para uma reflexão. E aí você dizer se você é estratégico ou não. Isso é muito interessante. Eu queria voltar um pouco na pesquisa. Eu acho que tem tudo a ver o que você acabou de falar com a agenda ESG. Na pesquisa que vocês fizeram, que vocês comandaram aqui, falou-se de a pauta do ESG, né, que critérios eles estão, o pessoal de compras está usando para poder escolher os fornecedores, né? E aqui eu tenho, olha, deu um empate técnico aqui, né? 35% de quem respondeu que vai intensificar a agenda 2024, a agenda ESG em 2024, buscando selecionar e manter os fornecedores com base na metodologia que pondera, sim, os fatores ambientais, sociais e de governança com fatores econômicos. A outra parte que teve o empate técnico, né, comenta o quê? Nós vamos estruturar em 2024 o nosso plano de ESG. Mas me parece que tem um conflito aqui, me parece que tem uma ponderação a ser feita aqui. Comenta com a gente, por favor. Eu vou fazer essa ponderação e vou trazer um outro dado da própria pesquisa para a gente fazer um pensamento mais amplificado. O conflito na pesquisa do ano passado, a gente fez a mesma pergunta e as respostas foram muito parecidas. Se você somar as duas respostas aí que você colocou, 70% dos entrevistados estão olhando a agenda ESG dentro de compras, o que é uma resposta extremamente legal. Só que ano passado esse número foi mais ou menos o mesmo. Então a impressão que dá é, quem estava fazendo continua fazendo, quem não estava ou estava planejando fazer, empurrou o planejamento para esse ano. Não fez ano passado, ficou devendo, está fazendo esse ano. Então a impressão que dá é que ficou um pouco estagnado esse tema dentro de compras, tá? E um outro elemento que eu queria trazer, André, que é o seguinte, na própria pesquisa, os CPOs responderam que o saving, né, que é a economia, né, que se faz numa compra, é o principal indicador de resultado, de performance de uma área de compras. Só que nessa pergunta, se você perceber, a gente pergunta o seguinte, tá, mas você usa critérios ESG na escolha do fornecedor, ponderando com critérios econômicos, ou seja, não é só redução a proposta mais barata, mas sim outros elementos que enderecem a agenda ESG, você vai ponderar, ou seja, o que quer dizer o seguinte, eu posso contratar o mais caro, desde que na ponderação com os elementos ESG, ele acabe aparecendo como a recomendação de compra. Eu crio um algoritmo que eu vou dar peso para esses elementos todos, ESG e o fator financeiro, técnico também, claro, e eu estou disposto, no final da conta do meu algoritmo, escolher a melhor compra, que não é necessariamente o mais barato. Sim ou não? É isso que essa pergunta traz. E aí 35% falou que sim, eu já uso isso. Só que na outra pergunta, a grande maioria falou que não, a redução de despesa é o meu principal indicador. Então tem um conflito. Exato. Você fez pegadinha nessa pesquisa. Exatamente. Não é verdade? Você fez uma pegadinha. Quer dizer, você pergunta sobre a agenda ESG, mas ao mesmo tempo você pergunta o que é mais importante no teu processo. Né? Por que você vai ser mais cobrado no final do dia, no final do ano? Porque o indicador é isso, vira meta, né? Qual é a tua principal meta? Redução de despesa? Se eu tenho a principal meta como redução de despesa, como que eu pondero uma escolha com elementos ESG se meu principal indicador de resultado é redução de despesa? Desdobrando isso, na verdade, para o fornecedor, o comprador, ele desenvolve os fornecedores, muitas vezes ele exige ou ele observa esses critérios de ESG no fornecedor, ou vamos dizer assim, existe uma prioridade ou existe uma questão ali de observar ou de dar preferência para fornecedores que já estejam com essa pauta mais desenvolvida? Eu acho que assim, existe uma questão de demanda obrigatória, aí depende de setor para setor. Então, por exemplo, o cara é uma indústria e para um determinado fornecedor executar um determinado serviço, ele precisa ter uma licença do IBAMA para fazer aquele trabalho, né? Você pode entender que isso é uma prática ESG, né? Porque ele tem que
realizar aquela atividade minimamente preocupado com o meio ambiente. Ele não pode, até por questão de lei. Mineração, por exemplo. Ele não pode degradar uma área, sair e deixar aquela área degradada. Tem que recuperar aquela área depois que ele extraiu o minério naquela região. E as grandes empresas têm programas para fazer isso, e não é de hoje, é de muitos anos. Só dando um exemplo. Então é uma questão legal. Por outro lado, e aí isso vira também uma ação ESG, na escolha de fornecedor, por uma questão de obrigação. Por outro lado, tem uma agenda que não é obrigatória, mas é um diferencial, né? Do tipo, olha, eu tenho aqui na minha empresa uma prática, né, que a gente colocou de ter mulheres em cargo de liderança. Tem um indicador, inclusive. Eu acho que é legal que você tivesse também. Eu quero desdobrar isso, as minhas metas de ESG, para os meus fornecedores. Tá? Então, assim, aí já não é nem uma questão obrigatória, mas é uma questão de boas práticas que eu quero compartilhar com a minha comunidade. Eu pratico, eu quero que eles pratiquem também. Muitas empresas, já de longa data, têm códigos de ética de funcionários. Eu criei um código de ética de fornecedores, que é um espelho do meu código de ética de funcionários. Se o meu funcionário tem um código de conduta, o meu fornecedor tem que ter o mesmo código, pelo menos enquanto estiver dentro da minha empresa ou estiver prestando serviço para mim. Tem que ter um certo nível de aderência. Entendeu? Então, assim, eu estou falando de coisas óbvias, né, André? Mas é só para dar alguns exemplos mais concretos de pautas ESG que não são por obrigação legal, como eu citei, mas que as empresas buscam nos seus fornecedores para ter até um fit de cultura ali na hora de prestar o serviço, né? Você tem uma empresa que tem uma cultura, contrata o fornecedor com uma cultura muito diferente, isso pode ter conflito depois, até no dia a dia. A chancela ESG é recente, né? Quer dizer, a sigla ESG é recente, mas assim, existem empresas que estão, vamos dizer assim, comunicando que são ESG, tem algumas práticas que estão ali no caldeirão do que seria uma prática ESG, mas a gente vê no dia a dia, muitas vezes isso não é uma coisa nova, uma coisa de anos na empresa, né? Porque o nome ESG é mais recente, mas a sustentabilidade existe há muito mais tempo, né? As normas ISO 14000, que ligava a questão ambiental, já existe há muito antes da sustentabilidade. Então, as coisas vão mudando de nome, mas a essência de muitas dessas ações é a mesma, né? Hoje o nome que se dá é ESG, mas boa parte da pauta que está dentro de ESG já existe há mais tempo, você tem razão. E que não necessariamente significa que está sendo seguido dentro daquele conceito todo que seria o ESG. Então, aí vale, né, uma coisa que eu acho que é importante, essa questão é uma questão de consciência top-down. É importante que os líderes das empresas tenham esse tipo de consciência, pratiquem, porque aí você tem uma eficiência, né, uma eficácia de implantação dessa agenda muito maior. André, tem uma coisa que também eu vi na pesquisa que eu achei muito interessante, mas antes de entrar nesse ponto, o Procurement Club ele defende ideias, né? Ele tem valores que estão conectados aí ao fair trade, né? Os negócios justos, né? Quando a gente conversou, uma das coisas que mais me chamou a atenção na atuação do Procurement Club e o André também como profissional dessa área foi justamente falar dos negócios justos. A gente está falando de ESG, o quanto a questão ou o conceito de negócios justos, aquilo que se defende dentro desse conceito, está relacionado ao ESG ou está relacionado às práticas que as empresas, as áreas de compras das empresas têm hoje. Isso é um bom ponto, né, André? A gente vê hoje, e não só dentro das empresas, né, na sociedade em geral, uma pauta de costumes muito sendo colocada, né, uma pauta de defesa de minorias muito sendo colocada, em pautas bastante relevantes e justas, né, até porque tem injustiças colocadas aí com alguns grupos de minoria há séculos. Né? E já passou da hora de fazer justiça com esse povo, né? Só que eu vejo às vezes, algumas empresas, não quero generalizar, mas algumas empresas que adotaram ou têm uma preocupação, principalmente com a forma como se relaciona com seus funcionários, com seus fornecedores, na física, né? Sim. Para ser adequada a toda essa pauta de costumes que a gente tem hoje. Inclusive tem alguns programas de minorias dentro de casa e quer compartilhar esses programas com seus fornecedores e tudo isso é muito legal, mas na hora que o contrato de um fornecedor vai ser aplicado um reajuste, o cara de compras vai lá e quer negociar para não pagar o reajuste. Eu pago o meu fornecedor em 30 dias, mas eu queria pagar em 60, eu queria pagar em 180. Aí você fala assim, não, eu estou tratando os funcionários das minorias dos meus fornecedores da forma adequada. Porém, o salário dele que cai na conta, agora vai cair na conta dele 2 meses depois, 3 meses depois.
Então, assim, eu acho que a questão ESG é uma opinião do André, tá? Que endereça muito a questão do fair trade. Não deveria ser uma pauta incremental, tanto em compras quanto na empresa. Mas olhando para compras, eu sugiro, né, que os profissionais de compras olhassem o conjunto da obra. Pega tudo que você faz, principalmente em relação a como você se relaciona com seus fornecedores, do ponto de vista de ética. Por exemplo, você não dá uma resposta para o teu fornecedor, o cara te pergunta, você não responde, você não atende. Se coloca no lugar dele, agora você não quer pagar o reajuste, você não quer pagar com um atraso. Eu acho que eu olharia o conjunto da obra, aí colocaria essa pauta nova também, né, de diversidade, etc, etc. E aí sairia dali com uma repaginada geral na forma como a empresa se relaciona com seus fornecedores. É exatamente aquilo, poxa, eu me sinto mais incluído aqui, os caras me tratam bem, mas me pagam mal. Então, assim... É um contrassenso. Não, eu sugiro que se é para olhar essa questão, né, até de empatia, eu juntaria o conjunto da obra, de como que você atende, como é que você responde, se você é atencioso, enfim, tudo. E colocaria tudo na pauta para uma revisão ampla, geral e restrita dessa questão ESG com os fornecedores. É a minha sugestão. Isso é muito interessante. O que me leva a uma outra pergunta para você. Isso exige um preparo. Isso exige, vamos dizer assim, um pensamento crítico, né, uma análise crítica dos compradores, né, nesse perfil desse profissional. E nesse pensamento crítico, inovação, tecnologia são um suporte, né? Quer dizer, ao aprendizado, ao desenvolvimento humano. O que é inovação? Olha, 40% dos seus entrevistados aqui na pesquisa disseram que inovação e tecnologia são importantes para eles nesse momento, que pretendem investir, né? Como é que se inova em compras? É uma pergunta simples para uma resposta longa. Eu vou tentar dar uma resumida. Não, veja, existem tecnologias que estão acontecendo, né, e que têm um potencial de transformação dentro das empresas gigantesco, né, notadamente inteligência artificial generativa, que é o que a gente está falando mais hoje em dia. Mas em compras, só para fugir do óbvio, que muita gente fala da IA, vamos falar de outras, só para dar alguns exemplos, né? Uma tecnologia que já está aí há algum tempo é o blockchain. O governo vai lançar, né, já está até um pouco atrasado, né, o Drex, que é o real digital, que é uma moeda digital ancorada em blockchain. Agora você imagina se você amarra contratos, o comprador faz contratos, os eventos desses contratos numa plataforma blockchain com o real digital para pagamentos sintomáticos à medida que aqueles eventos aconteçam. Falando de ESG, já juntando tudo numa conversa só. Em tese, os pagamentos não atrasam, né, porque o evento aconteceu, o pagamento é automático. Programação, né? Deveria ser, né? Então, assim, conflitos deixam de existir, o seu contencioso, em tese, deveria reduzir, porque você automatizando todo esse processo operacional, que os acordos aconteçam de acordo, conforme o que você combinou com o teu fornecedor, inclusive o teu fornecedor entregar aquilo que disse que ia entregar, em tese, cara, a tecnologia é transparente. Você disse que ia entregar isso, eu disse que ia pagar aquilo. Você entregou isso? Entregou. Então, o pagamento é quanto mais, acontece automaticamente. Só para fugir do óbvio da inteligência artificial. E algum exemplo rápido. E no âmbito da inteligência artificial, sendo bem sincero, André, pelo que a gente percebe, eu pelo menos percebo, e a gente já fez alguns exercícios e simulações com isso, boa parte do que o comprador faz hoje, que é muito operacional, inclusive no preparo de uma RFP, que é uma solicitação de proposta, na leitura de propostas, né, fornecedores mandam documentos em formatos diferentes, né, então você tem que ler com atenção para ver se está tudo ali, se o cara respondeu o que você quer. A nova função, né, do comprador vai depender do que a empresa quer fazer com aquele profissional. Aquela, né, parte mais estratégica que você vinha falando, né? Quer dizer, sai o tirador de pedido e entra o cara mais estratégico. O que é ser estratégico? É isso que eu ia te perguntar. O que é ser estratégico em compras? O que é? Então, por isso que eu estou dizendo, né? Ele tem o poder de decisão e ele tem grana para investir em inteligência artificial? Se sim, ele já, por default, na minha opinião, ele já tem 90% de chance de ser uma área estratégica. Porque ele é foco dos olhares da corporação. Né? E deposita nele a confiança de fazer a melhor seleção de fornecedores. Eu, na minha opinião, acho que esse cara, ele tem que ter um perfil analítico para poder analisar tudo que a tecnologia oferece, porque
eu não delegaria para a tecnologia decisões de vou comprar com A, com B, com C e confiar plenamente. Eu tenho que ter um olhar crítico para que a tua inteligência está te entregando, fazer um double check se aquilo realmente faz sentido, e também trazer uma pauta, que talvez hoje por falta de tempo não esteja tão implantado, que é justamente o que eu acabei de falar em relação ao embaixador de relacionamento. Atender melhor os seus fornecedores, tentar extrair o melhor do teu fornecedor para o teu negócio. Para você extrair o melhor do teu fornecedor para o teu negócio, eu tenho que conhecer o quê? O teu negócio. Com certeza. O que esse cara me traz que vai ser melhor para o meu negócio? Se você não conhece o teu negócio, como é que você vai responder essa pergunta? Então, assim, se dedicar mais ao negócio da tua empresa, no sentido, eu acho que tem alguns fornecedores com alguns serviços combinados que poderiam potencializar esse produto, esse serviço. Isso aqui seria legal naquele produto nosso, que seria um diferencial. Então, assim, fazer essas conexões. Além de, claro, trabalhar cada vez mais em novos fornecedores, nova base. Às vezes você está viciado numa base, tem uma base diferente que traz mais coisas novas. Sim. Né? Comunicar esses valores de ESG, etc. Tem um monte de coisa que pode entrar na agenda para ele ser um cara estratégico. Aí depende muito do que a empresa vai querer direcionar essa equipe. Isso me leva a falar com você o seguinte: a cultura organizacional, então, tem um importante papel nesse ponto, né? Porque o que a gente preconiza em cultura organizacional é que todos os colaboradores têm importância, as equipes e os departamentos estão conectados, colaboram entre si para os ganhos da empresa, para ganho de produtividade, para desenvolvimento de colaborador. Então, assim, pensando da forma holística, como você vem conduzindo aqui nosso bate-papo, o ser estratégico na área de compras, a cultura organizacional tem um papel importante nisso. Veja, eu pintei o cenário mais otimista, né, que eu sonho para a área de compra no futuro, uma visão positiva. O lado do copo meio vazio é uma cultura que diz o seguinte: não, eu quero compras só para operar. Se a operação está digitalizada, eu acabo com essa estrutura e cada área agora faz o teu relacionamento com sua base de fornecedores. A operação está pacificada, o meu compliance está garantido, porque a tecnologia garante a questão de compliance, então eu acabo com a estrutura e cada um compra o seu. Ou cada um cuida do seu robozinho e a gente está tudo certo. Então, assim, olhando o lado do copo meio cheio e vinculando com a questão da cultura que você falou, a empresa tem que ter uma cultura voltada para achar importante ter um embaixador, vamos dizer assim, que consolide a imagem daquela cultura corporativa para os seus fornecedores. Então, assim, eu entendo que para minha empresa é importante ter a questão da diversidade. Eu preciso comunicar isso para todo mundo. Eu quero que eu tenha um meu cara de relacionamento com meus fornecedores. Acho que o nome comprador vai até, já tinha te falado, né? Talvez, quem sabe, até mude, né? Para outra coisa. Eu preciso desse embaixador, vamos dizer assim, que possa comunicar esses valores e garantir que essa cadeia está alinhada com os meus valores. Por exemplo, aí você acaba alinhando cultura da tua empresa, inclusive com a base de fornecedores. Quem sabe até ser um elemento até de escolha também. Não sei. Por que não? Uma situação até me leva a pensar, né? Uma coisa está conectada com a outra, uma coisa comunica a outra, o que você acabou de dizer. Vai depender do quão estratégico na cultura da empresa, como ela vê aquele departamento, né? Como estratégico para ela, como funciona. Voltando lá atrás, o saving é mais importante ou adotar as práticas ESG e às vezes escolher até um fornecedor que não é, gente, o mais barato, ou em termos de preço, mas é aquele que atende melhor os propósitos da empresa. Eu não quero recomendar nada, né, André, porque até por questão cultural, como você colocou, cada empresa tem um jeito. Sim. Né? Empresas que, meu negócio aqui é resultado. Eu não estou muito focado nesse negócio ESG. A questão social, por exemplo, eu dou mais resultado, eu pago mais imposto, o governo recolhe mais imposto e faz o social. Eu acho que é assim que funciona. Tem muita gente que pensa isso. Eu não estou criticando, tá? Eu só estou colocando as possibilidades. Então, assim, eu acho que hoje você tem um pouco de tudo, por isso que a pesquisa trouxe isso. Tem gente que não está olhando, vou olhar, quem sabe quando eu tiver tempo. Tem gente que já está fazendo, a gente não sabe ainda que base, talvez no ano que vem a gente mergulhe um pouco mais em quem está fazendo, para saber o que eles estão fazendo. Mas fica a escolha para a empresa seguir o caminho que ela quer seguir.
se quer ter uma pauta ESG mais dentro do business e mais dentro de todas as áreas, inclusive compras, ou não. Eu falei, cara, vou fazer a minha empresa crescer, vou olhar para o meu negócio e boa. Tá? Eu não estou criticando nem dizendo que o cara está certo, né? Só estou ponderando que a administração da empresa vai levar a sua organização para onde achar que é o melhor caminho. Ouvindo você falar assim, sabe, veio na minha cabeça assim, poxa, parece que o pessoal de compras está no porão da empresa, né? Assim, imaginando de uma forma imaginativa, aqui fazendo um exercício de imaginação, de criatividade, parece que o setor de compras é uma aspiração, né? O Procurement Club, ele defende isso, de que seja uma área mais estratégica, que ele tenha voz, né? Um departamento que tenha voz, que tenha vida própria, mas parece que hoje ele está meio que no porão da empresa. Eu já trabalhei em empresas que a área de compras era chamada de suprimentos, né, que é um outro nome comum que você encontra, né? E muitas que eu trabalhei faziam uma brincadeira que o nome da área era sofrimentos, não era suprimento. Mas eu acho que existem várias áreas que se acham menos privilegiadas. Não estou dizendo que é o caso de compras, né? Tem organizações de compras que são extremamente valorizadas, e alguns setores de forma bastante clássica, né? Vou dar um exemplo aqui que é o automobilístico, por exemplo, uma área extremamente estruturada, extremamente valorizada e muito ligada ao business, tá? Esses profissionais, não tenho dúvida disso, sempre foi assim e continua sendo. Mas existem outros setores que não é bem por aí, né? Existem casos e casos. Assim como em qualquer outra área também, eu quero crer que seja assim. Existem empresas que o RH é super valorizado e outras que é só um staff que vai olhar a folha de pagamento. Então, tudo depende ali da que é a cultura organizacional sem também. dúvida. Fala a forma como a liderança também se comunica com todos os departamentos, os colaboradores, né? Aquilo que está ali na pauta da liderança também é bem importante. Isso me leva a te perguntar o seguinte: a gente está falando aqui de talentos, de profissionais. Você até falou que dentro do que se fala de inovação e do uso de tecnologia, algumas atividades podem não desaparecer, não gosto da palavra desaparecer, mas elas podem ganhar uma oportunidade de melhoria, uma oportunidade de serem mais estratégicas. Como é que o setor de compra se organiza para desenvolver seus talentos, para atrair talentos também? Assim, isso aparece, a gente fez essa pergunta na pesquisa, né? E é o segundo ano que a gente coloca essa pergunta e esse ano a gente confirmou, na verdade, que ano passado já era uma tendência, que hoje os profissionais estão buscando formas de capacitação, até de forma prioritária, né, que vão além do tradicional treinamento. Né? E, tradicionalmente, preciso capacitar minha equipe, vou botar meu time em treinamento, gastar horas de treinamento, por isso o RH médio, horas de treinamento. Só que hoje eu percebo, né, que isso, a pesquisa trouxe isso também, que participar de eventos, como que a gente promove, coaching, mentoria, outras formas de capacitação, né, tem aparecido até como primeira opção, além do treinamento formal, né? Considerando também o seguinte, né? Hoje o conhecimento está à mão de todo mundo. Né? Você entra aí nas redes sociais, vai no YouTube, tem tutorial para tudo ali, tem vídeo para tudo. Então, assim, tem muito conteúdo farto. Lógico, tem muita coisa que não é de qualidade, mas o conteúdo está disponível aí para muita gente de graça também. Então, assim, o que a gente percebeu na pesquisa é que, do ponto de vista de capacitação, participar de eventos, seminários, congressos, coaching, mentoria, são outras formas de capacitar que aparecem até como escolhas mais interessantes do que o treinamento convencional. Isso é uma coisa interessante que a gente pegou. E atrair os talentos para a área de compras? É fácil isso? Você disse para mim que às vezes a pessoa não né? Não existe uma formação ali específica, mas ela vem de uma outra área. Atrair pessoas para essa área é fácil? Não, nunca foi. Eu acho que não é. Assim como reter também não é uma coisa fácil, tá? Eu acho que, novamente, a gente está passando por um processo de transformação. O futuro vai dizer o que vai ser dessa função, né? A gente tem uma luta aí no Procurement Club para qualificar cada vez mais esses profissionais, para que eles estimulem eles a pensar fora da caixa, vamos dizer assim, a se preocupar mais com o negócio da companhia, serem criativos, né, no dia a dia,
pensar além da operação, além da transação, né, além do processo, além da política, além da norma, imaginar o que pode ser feito com toda essa tecnologia, ser mais propositivo, enfim, é um conjunto de ações que definem perfis que eu acho que se os profissionais de compras, né, ou os gestores de compras começarem a buscar profissionais com esse perfil, a chance de ter uma transformação positiva para a área é maior. Né? Pessoas mais curiosas, etc. André, a gente está caminhando para o final do nosso episódio, mas me ocorreu aqui te perguntar sobre a liderança nessa área de compras. Como é que é o líder nessa área de compras? Como é que ele tem se formado? Como é que ele tem interagido com os colaboradores da equipe dele, mas também com toda vamos dizer assim, com os clientes internos, né, os colaboradores, né, você que está aqui com a gente já está acostumado a ouvir a palavra colaborador, mas o cliente interno, como é que esse líder se faz, como é que ele se comunica, como é que ele se vende? Você tem mais um programa para a gente falar sobre esse assunto? É uma boa. Olha, eu acho que essa é a pergunta do milhão, André, e não é só para compras, tá? Eu acho que as lideranças, de uma forma geral, das empresas, de qualquer área, inclusive a alta gestão, elas estão sendo muito desafiadas hoje, inclusive por agendas, como a gente falou, do ESG, por exemplo, de serem reinventadas. Talvez até, em alguns casos, de colocar outros líderes com uma cabeça diferente para poder acomodar melhor essa agenda toda que está em ebulição aí dentro das corporações, entendeu? Então acho que as lideranças, na minha opinião, estão sendo muito desafiadas, principalmente aquelas lideranças tradicionais que já estão na função há mais tempo, a pensarem de forma diferente, a fazer diferente, entregar diferente. Aquele negócio, novamente voltando ao ESG, se você não acredita nesse negócio, você não vai fazer o ESG. Não vai. Você vai fazer uma meta, coloca uma cota ali e no final do ano você mede se fez, se não fez e boa. Tá? Então, assim, eu acho que as lideranças estão no olho do furacão nas empresas, na minha humilde opinião. Novamente, claro, tem aquelas mais tradicionais que tudo bem, o cara não se modernizar, inclusive com relação à gestão de pessoas. Mas eu acho que do ponto de vista de retenção, inclusive, de talentos, isso é um problema que todas têm que olhar. Porque novas gerações demandam novos líderes também. O líder antigo, né, o líder mais tradicional, se ele não buscar esse reposicionamento, ele vai ter cada vez mais dificuldade de liderar pessoas, principalmente mais jovens, na minha humilde opinião. Tá? Mas, novamente, isso aí é um papo para um programa inteiro. Vai render um outro programa. André, quero agradecer sua presença aqui no Papo de Gente. Obrigado você, agradecer André, por trazer aqui uma visão de um setor dentro de uma empresa, é um setor vital, importante, mas que a gente conhece tão pouco, né? Esse profissional a gente escuta mais na hora do leilão mesmo, na hora de mandar documentação, enfim, na hora de participar ali de alguma coisa, de um leilão ali para uma empresa, né, que a gente quer. Então é super importante a gente conhecer, faz parte aqui do no Papo de Gente, de conhecer essas áreas, de entender como é que a comunicação colabora, transforma e ajuda esses profissionais. Para quem é fornecedor, né, desmistificar aquela imagem que o comprador é aquele cara que vai me apertar e me espremer e me tirar todo o meu dinheiro, não vai sobrar nada no bolso. A gente precisa desmistificar essa imagem. Né? Pelo que você me falou, também é uma das missões do Procurement Club. Além de descortinar as tendências do setor, trazendo tudo aquilo que é a boa prática e tudo aquilo que se fala em negócios, é também mostrar quem é esse personagem. Isso aí, essa é a ideia. E para você que ficou com a gente até agora, meu muito obrigada. Espero que você tenha gostado. Se inscreve aqui no nosso canal, dá uma força para a gente poder contar histórias como a do André e do pessoal da área de compras. Vai ser um prazer ter você aqui toda semana com a gente. Até o próximo Papo de Gente.